Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo, independente do horário. Bem, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre uma coisa que, após o final desse terceiro spin-off, nesse sábado agora, a sessão 10 de Hexatomb, me veio na mente. Os spin-offs valeram a pena? Bem, a resposta curta e grossa é sim, valeram muito a pena. Mas eu vou desenvolver melhor essa linha de raciocínio. Vamos lá. Dado a seriedade, a complexidade dessa, dessas informações envolvendo sino, tenebres, principalmente os sinos, né? Eu acho que foi muito bom, muito bem acertado por parte do Selbit essa decisão da gente ter 3 spin-offs antes de Calamidade Parte 2 Apocalipse. Porque, bem, quando ele anunciou, né, em 2022, o Selbit fez o anúncio falando que era importante, antes de contar Calamidade Parte 2, antes de finalizar essa história, pelo menos essa trama principal do Kian, Relíquias e toda essa parada, seria muito bom ele fazer os spin-offs para explicar muitas dúvidas que a gente tinha a respeito desse universo e apresentar novas temáticas para a Ordem, né? E foi muito interessante, cara. Sem contar outra coisa, né? A questão, a questão que envolve o quanto foi maneiro os spin-offs, né? Tipo, eles tiveram uma enorme importância pra lore, cada um do seu jeito, mas com uma enorme importância pra lore. Tudo girando em torno dos sinos de Tenebres. Mas, em segundo lugar, também teve uma questão que finalmente agora você poderia apresentar a ordem sem ser recomendar que a pessoa fosse assistir O Segredo na Floresta até chegar em Calamidade. E ia ser, é muito conteúdo, né? Muitas horas de sessão, são, sei lá, 16 sessões de O Segredo na Floresta, 20 sessões de Desconjuração e 13 sessões de Calamidade. É muito tempo de RPG pra tu assistir, pra conseguir ficar em dias, tá ligado? E aí, já recomendando assistir um spin-off, são menos sessões, tá ligado? Porque se a gente for contar, O Segredo na Ilha são 8 sessões, Sinais do Outro Lado são 7 e Hexatomb são 10. Então, assim, é bastante sessão, os 3 spin-offs? Sim, mas ainda assim é bem menos sessões do que se você contar, né? Todo o conjunto, O Segredo na Floresta, Desconjuração e Calamidade. Mas assim, olha, eu achei muito bom esses spin-offs. Deu uma revigorada na vibe de Ordem mesmo. Foi muito interessante, muito importante. E fora que a gente ainda teve também os eventos, né? Os eventos especiais, né? No caso que foi Quarentena e Natal Macabro. Que eu achei bem interessante também terem esses eventos. Principalmente Natal Macabro, porque o Natal Macabro tem uma lore misturada, né, com Hexatomb, então se tornou ainda mais interessante, mais importante. E assim, foi um acerto muito grande do Selbit, da equipe, porque a Ordem foi crescendo com o passar dos anos, né? As 2 primeiras temporadas aconteceram em 2022, há 3 anos atrás. Hexatomb foi acontecer agora em 2025. Calamidade Parte 2, eu não sei quando vai acontecer. Eu acho que vai acontecer ano que vem, mas assim, é achismos, tá ligado? É, ou assim, sendo muito positivo, Calamidade Parte 2 acontece o quê? Na metade de 2026. Sendo mais pé no chão, vai ser nos mesmos moldes de Hexatomb, bem próximo do fim do ano, com a última sessão acontecendo no último sábado do ano. Eu acho que bem provavelmente vai para essa linha. Então, assim, a pergunta, né, que o vídeo faz, né, que está no título, os spin-offs valeram a pena? Ela é facilmente respondida que sim, porque o Selbit precisava explicar essas coisas envolvendo símbolos, tá ligado? Ele precisava explicar todo esse ecossistema de questões de símbolos de Tenebres,
também apresentar agora esses novos elementos que foi apresentado em Hexatomb. Então a gente tem muito conteúdo que, se fosse falado em Calamidade Parte 2, ou Calamidade Parte 2 teria muito tempo, assim, muitos episódios, muitas sessões, tá ligado? Seria uma temporada muito longa e seria muito conteúdo, tá ligado? Condensado. Seria tipo o que foi Desconjuração, porque Desconjuração teve que apresentar um novo mundo de ideias pra Ordem, um, um universo inteiro de conceitos em 16, em 20 sessões, que parecem muitas sessões, mas quem assistiu Desconjuração sabe o quanto de informação importante de lore foi apresentada pra gente em 20 episódios. Que deu aquela sensação, pelo menos pra mim, de que 20 sessões pra apresentar todo o universo do Ordem ali era pouca sessão, tá ligado? Então, assim, eu sinceramente achei muito bom esses spin-offs. E fora também, que também tem um detalhe muito importante. Calamidade Parte 2 não podia acontecer antes do lançamento de Enigma do Medo, né? Porque os eventos de Enigma do Medo eram cruciais para acontecerem, para depois de Enigma do Medo a gente continuar a história. Então, cronologicamente também tinha essa questão, tá ligado? Então, assim, foi isso também que atrasou e muito toda a situação ali, envolvendo também o lançamento de Hexatomb, né? Então, na realidade, agora talvez eu tenha confundido. Talvez era necessário ter Enigma do Medo para ter Hexatomb. Se eu não me engano, uma coisa dessa se eu não me engano, precisava lançar o jogo para ter o terceiro spin-off. E o jogo foi lançado no final do ano passado, né? No final de 2024. Então a gente só foi ter realmente acesso a Hexatomb esse ano. Mas, na minha opinião, sim, valeu muito a pena. Porque além da gente ter muitos momentos incríveis, engraçados, descontraídos, tem muita coisa de lore nesses spin-offs. E que valeu muito a pena, tá ligado? Foi muito interessante assistir ali. Eu, particularmente, gostei dos 3 spin-offs. Não vou mentir, Outros Sinais do Outro Lado, pra mim, foi o mais fraco, tá ligado? Mas ele tá longe de ser uma temporada ruim. Ele só, sei lá, pra mim foi uma temporada que não bateu tão forte. E ela, pra mim, ela é mais esquecível do que as outras 2 temporadas. Pra mim, Hexatomb já já concorre como uma das melhores temporadas de Ordem como um todo. Inclusive, né, isso é um bom tema para um outro vídeo. Se Hexatomb é a melhor temporada de Ordem. Bem, agora que a gente já teve a conclusão, né, o final, eu sinceramente tava pensando aqui, mano, olha, eu acho que não é a melhor temporada de Ordem pra mim, mas é a segunda melhor, né? A melhor temporada de Ordem pra mim acaba ficando com Calamidade, Calamidade Parte 1, mas Hexatomb tá em segundo lugar com tranquilidade. Não é, não é também um absurdo alguém vir falar que Hexatomb é a melhor temporada de Ordem. Eu acho válido, acho que faz sentido, mas não concordo, né? Mas assim, os spin-offs eles cumpriram muito bem a função deles de preparar o terreno para Apocalipse, né? Principalmente, né, Hexatomb. Hexatomb foi a definição, né, de preparação de terreno ali, porque agora o bagulho ficou louco de vez. Tô muito curioso para ver o que que a Ordem vai fazer. Eu lembro de estar comentando com um amigo depois da sessão. A gente, né, um grupo de amigos, a gente assistiu todo Hexatomb juntos, né? Todo mundo no Discord, assistia mutado ali e só ficava vendo. E depois que a sessão acabava, a gente desmutava e dava nossas opiniões, né, sobre a sessão. Aí todo mundo foi conversando, de repente a rapaziada foi saindo e ficou só nós dois ali conversando. Até que eu falei pra ele uma coisa assim, depois que o hype pela temporada ali, pela sessão, aquela sessão final passou um pouco, eu falei pra ele, cara, incrivelmente eu tô mais pensando positivo após esse final de Hexatomb. Eu tô mais esperançoso com esse final de Hexatomb do que eu fiquei quando foi o final de Desconjuração, tá ligado?
Então, assim, eu tô mais esperançoso pra ver a Ordem vencendo o Diabo em Calamidade Parte 2 do que eu fiquei de esperança quando acabou Desconjuração. Porque quando quem assistiu Desconjuração sabe muito bem o sentimento de derrota, de frustração, de ter sido feito de otário pelo Kian e tudo mais, né? Que o Dante sentiu, mas a Ordem também sentiu, né? Eu pelo menos senti também esse sentimento. E incrivelmente eu tô mais esperançoso, mas os spin-offs fizeram sim a função deles muito bem, né? Foram muito importantes. É, foi uma revigorada também no estilo de Ordem. Ordem, tecnicamente, musicalmente, ter essa decisão do gravado também, que teve a partir de Natal Macabro e agora em Hexatomb, foram decisões muito bem acertadas. Torna Ordem cada vez mais uma história, algo mais cinematográfico do que propriamente um RPG, né? O Cellbit está cada vez mais distanciando-se do RPG, né? E ficando mais próximo desse lado artístico, cinemático aí, tá ligado? E que eu acho que é uma decisão interessante, que faz sentido pra Ordem, né? Tipo, essa série streamada de Ordem. E é isso. É, esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido. E até amanhã.